Vocês me permitem ler o capítulo todo? Obrigado. Se vocês não permitissem, eu ia ler do mesmo jeito. Mas eu queria ler esse capítulo. Eu sei que é uma história conhecida, talvez uma das mais conhecidas da Bíblia, muito combatida também. Eu estava lendo um artigo essa semana falando a respeito dessa travessia do Mar Vermelho, né? E os cientistas tentam fazer explicações, né? Tentam dar explicações. Como nós vimos hoje de manhã na aula da Escola Dominical sobre evolução, né? Você não assistiu a aula da Escola Dominical, você perdeu, viu? Um tratado sobre evolução e criação hoje, dá uma olhada lá depois. Mas o que eles falam é o seguinte, que não tem explicação científica para que isso tenha acontecido. Nem as pragas no Egito e nem a abertura do Mar Vermelho. Não tem explicação científica para isso. Lógico, isso foi o quê? Deus, milagre. E milagre não se explica. Porque Deus, Ele é todo poderoso para nos dar infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, o que nós vamos ver aqui relatado é um milagre mesmo que Deus fez. E eu quero que você preste atenção, porque nós vamos pegar alguns detalhes do texto. Nós não vamos passar o texto completamente, mas eu quero pedir para você chamar sua atenção para alguns detalhes importantes, tá bom? Dá uma olhada então. Êxodo capítulo 14, vamos começar no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Você lembra o que tinha acontecido, né? O povo de Israel estava lá no Egito como escravos há quanto tempo mesmo? 430 anos. Eles estavam como escravos dos egípcios. E Deus mandou então aquelas pragas, através da liderança de Moisés e Arão, para que o povo, o rei do Egito, né, o faraó, deixasse o povo sair. Mas o rei foi duro, não deixou, em certos sentidos, em certas ocasiões até Deus mesmo endureceu o coração de Faraó, e a gente vai ver isso porque daqui a pouco. E aí chegou a última praga. Lembra qual foi a última praga? A morte dos primogênitos. Todo primogênito no Egito morreu naquela noite. Aí o faraó largou mão e falou: vai embora, vão embora daqui, antes que todo mundo morra, né? Mas quando eles viram que eles ficaram sem escravos, nesse momento aqui, o que eles fizeram? Epa, quem é que vai fazer os tijolos a partir de agora? Vamos lá atrás deles de novo. E aí ele continua no versículo 6 assim: e aprontou o faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor, notem, endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, de fronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor.
Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morremos nesse deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo do Senhor, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e se passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, para os egípcios, e para os israelenses, esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou naquela noite, toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os carros de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. O Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltaram as águas, cobriram os carros e os cavalarianos todos, de todo o exército de Faraó, e os haviam seguido no mar. E ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel daquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Que história, hein, meu? Essa é uma história maravilhosa que fala a respeito desse poder do Senhor. Mas uma coisa aqui, em toda essa história, em todo esse enredo, me chamou a atenção da primeira vez que eu vi. Ele, no versículo 15, Deus diz então para Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Essa é uma
lição muito importante para a gente. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, não me entenda mal, tá? Eu daria o título seguinte: parem de orar e marchem. Parem de orar? É isso que Deus quer da gente? Parar de orar? Não, não é isso. Claro que não é. Mas sabe o que acontece muitas vezes com a gente? É que a gente fica estagnado no mesmo lugar. A gente fica parado, clamando, quando o que Deus quer da gente é o quê? Ir para frente. Deus, ele muitas vezes já orienta a gente nas coisas que a gente tem que fazer, só que a gente fica, sei lá o quê, esperando mais alguma coisa. Estagnado, parado. E, gente, eu posso ser bem sincero com vocês? Eu vou falar aqui mais especificamente para os nossos irmãos aqui da igreja. Vocês estão nos visitando hoje, não fica bravo comigo, tá bom? Mas isso serve para você também. Mas sabe uma coisa que me incomodava e me incomoda ainda aqui nessa igreja? Estagnação. A gente está parado. Pastor, que coisa feia você falar isso. Não, mas eu só quero... Deixa eu explicar o que me incomoda, o que me incomodava. Sabe, estagnar é você ficar parado. Sabe aquela coisa de você não responder quando a gente pergunta alguma coisa para você? Sabe quando você pergunta alguma coisa para alguma pessoa e a pessoa não responde? Você sabe muito bem, às vezes a gente coloca coisas nos grupos da igreja e são poucos, somente aqueles específicos que respondem, quando todo mundo deveria responder com um joia, com alguma coisa assim. Algumas pessoas na nossa igreja têm aquela atitude de ficar esperando para ver o que vai acontecer. Principalmente quando há uma mudança, principalmente quando há um apelo, principalmente quando há alguma coisa que chama a gente para alguma coisa. Não, deixa eu ficar aqui, eu vou ver o que os caras vão fazer primeiro, vou ver o que vai dar, depois eu vejo se eu vou ou não. E aí fica o quê? Parado, estagnado. E eu não estou falando isso para apontar o dedo para ninguém, não, eu estou falando de mim. Viu? Sabe por quê? Porque a gente sempre teve um número bem baixo de pessoas frequentando a nossa igreja. Claro, estou falando isso em comparação com as outras igrejas que tem por aí. Uma vez eu estava, como presidente da associação, eu estava respondendo a uma associação de militares. A gente faz parte de uma associação de capelães militares do Brasil, né? Com sede em Brasília. E o presidente dessa associação chegou para mim e falou assim: pastor, você pode me dizer quantas pessoas tem no movimento batista regular no Brasil? Aí eu fiz uma conta rápida, né? A gente não tem um número exato, mas eu pensei assim, bom, 250 igrejas filiadas, um pouquinho mais do que isso. Talvez mais aí umas 200 também que estão aí como congregações que não são filiadas ainda. Uma média de 100 pessoas mais ou menos por igreja, porque tem igrejas que tem mais, tem igrejas que tem menos. Nossa média aqui é mais ou menos isso, né? Nós temos 100 e poucos membros. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, é entre 2.500 e 3.000 pessoas que a gente tem. Sabe qual foi a resposta dele para mim? Não, pastor, não estou falando da sua igreja, eu estou falando do movimento todo no Brasil. Aquilo foi uma facada. Eu tive que virar para ele e falar, reverendo, desculpa, mas é 2.500 pessoas no Brasil inteiro. Aquilo me incomodou de uma tal maneira, isso porque, irmãos, nós temos mais de 45 anos aqui nesse lugar. Estamos indo para 47 anos, nesse mesmo lugar. Aí a gente olha para outras igrejas, né? E que tem mais pessoas do que a gente fala, peraí, tem alguma coisa errada. Porque quando tem muita gente nas igrejas, no mínimo, significa que muita gente está ouvindo a palavra de Deus e se convertendo. Por que isso não acontece aqui? Porque mais pessoas na igreja significam mais almas se convertendo. Já pensou se nós, os batistas regulares, fôssemos os únicos que pregassem o evangelho no mundo, o evangelho para a salvação?
o céu estaria vazio, gente. Com pouquinhas pessoas dentro. Você não acha que tem alguma coisa errada? Aí eu comecei a fazer perguntas, sabe? Eu comecei a buscar respostas. E aí algumas das respostas que eu tinha eram da forma assim, não, essas igrejas aí estão cheias de gente porque abrem a sua doutrina e pregam aquilo que todo mundo quer ouvir. Não, mas espera aí. Então vamos procurar igrejas que realmente pregam a palavra. Tem igrejas grandes que realmente pregam a palavra de Deus e as pessoas se convertem de verdade? Tem! Qual é o segredo deles? Aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a ir atrás do que estava acontecendo, comecei a ler livros, comecei a ouvir palestras. E, gente, sabe o que tem nesses livros? É coisas assim. Olha, encher uma igreja é fácil. O difícil é manter as pessoas fiéis na palavra de Deus e tal. Aí eu vou ver do que ele está falando. Ele falou, não, a minha igreja é pequena. Nós ainda temos poucos frequentadores. Quanto? 450, 500 pessoas frequentando a igreja. Sabe qual foi o número máximo de pessoas que a gente já teve frequentando a nossa igreja? E olha que eu estou aqui há 25 anos. Eu sei o que eu estou falando. 170, 180, por aí. 450 pessoas, 500 pessoas, é uma igreja pequena, nos moldes dessas pessoas. E eu não estou falando de igrejas que abrem a sua doutrina, não. Estou falando de igrejas realmente que pregam o Evangelho. Nós temos uma igreja próxima da gente que em 15 anos tem mais de 2.000 membros. Por que isso não acontece com a gente? A gente não se gaba de ter o Evangelho verdadeiro? A gente não se gaba de que a palavra que a gente prega realmente é a verdade? Sim ou não? Então por que a gente não tem esse fruto? Isso me incomoda muito, muito mesmo. E a resposta provavelmente é essa. É que nós não estamos fazendo o que Deus nos dá poder para fazer. Do que você está falando, pastor? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O poder vem de quem? De Deus, o Espírito Santo, dentro de nós. E eu acho que é a mesma coisa que estava acontecendo aqui com o povo. Sabe, o povo estava parado, o povo estava acomodado. Talvez como eu li num livro esses dias, era como a gente, né? Igrejas SSS. Já ouviu essa expressão? Membros da igreja SSS. Salvos, sentados e satisfeitos. Salvo, sentado e satisfeito. Me deixa aqui, no meu cantinho. Mexe comigo, não. O que Deus quer, gente, é que a gente não pare de orar e clamar para Ele. Mas Ele quer que a gente se mexa. Olha de novo o versículo 14 comigo. Desculpa, versículo 15. Enquanto ele ia fazer o milagre, ele vira para Moisés e fala: por que você está clamando a mim? Por que você está orando? Por que você está me buscando de novo? Você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe o que você tem que dizer para o povo. Diga para o povo que marche. E é isso que eu estou falando para vocês agora, tá? Eu estou falando junto, tá? Eu estou junto. Quando eu estou falando essas coisas aqui, eu não estou me tirando fora, não. Eu também fiquei acomodado nessa igreja durante muito tempo. Mas Deus não quer isso da gente. Deus quer que a gente se mexa. Deus não quer que a gente só ore, entendeu? Ele não está falando para a gente parar de orar e clamar a Ele. Não, vamos continuar. Sim, mas o que Ele está falando para a gente é que orar e clamar é a primeira parte. Se nada acontecer, se a gente não se mexer, a gente não vai ver o milagre de Deus acontecendo na vida da gente. E é isso que eu quero, através desse texto, chamar a sua atenção hoje.
Porque Deus me chamou a atenção sobre isso de uma maneira muito, muito, muito clara. E eu quero, como seu pastor, mostrar isso para você. E eu quero que você abra o seu coração, por quê? Porque é a palavra de Deus, é a mostra daquilo que Deus pode fazer na vida da gente. Só que a gente tem que ter o coração aberto para poder ouvir, entender e praticar. Está pronto? Está pronto? O que acontece quando a gente se mexe? O que pode acontecer com a nossa igreja quando a gente se mexe na direção que Deus aponta? Isso aí. Isso aí. É avivamento. E nós não estamos falando de pentecostalismo, não, gente. Avivamento é a gente renovar o nosso compromisso com quem? Com Deus. Estamos falando de religião, não. De mudança de padrões bíblicos firmes, que nós não vamos abrir mão nunca na nossa vida. Quando a gente se mexer, a gente vai ver muita coisa boa acontecendo. Olha só, deixa eu te mostrar algumas coisas. Primeiro, quando a gente se mexe, a gente vê Deus sendo glorificado. Não é isso que a gente quer? Que as pessoas olhem para nós e vejam a glória de Deus aparecendo? Para quê? Para que elas também queiram a glória de Deus na vida deles. Deus é glorificado. Agora, uma coisa muito legal desse texto é que ele é glorificado através daquilo que ele faz pelo seu povo. Pelo seu povo. E eu quero provar isso para você. Por quê? Lembra das pragas, por exemplo? Nas pragas do Egito. Deus mandou as pragas para o Egito para quê? Para tirar o povo dele da escravidão. E lembra que várias das pragas, até está escrito isso lá, que atingia os egípcios, mas não atingia os israelitas. Ele queria que o povo egípcio soubesse que o Deus de Israel era superior a qualquer Deus dos egípcios. Afinal de contas, os deuses dos egípcios não existem. Esse era o único e maravilhoso Deus. E ele sempre relaciona a sua glória com o seu povo. Ele podia muito bem ter feito maravilhas assim, exorbitantes, sei lá, fogos de artifício no céu aparecerem, sabe, visões para o povo, né? Aparições. Ele podia fazer o que ele quisesse, vaca flutuar, sei lá, ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele preferiu fazer coisas que envolvessem o povo de Israel e que mostrassem para os egípcios que o povo de Israel era o seu povo escolhido. Ele foi glorificado, por exemplo, através das pragas. Quer ver? Vem para o capítulo 12, versículo 12. Olha o que Deus fala para Moisés. Capítulo 12, versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito no todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos quem? Os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. As pragas serviram para que o povo do Egito soubesse que os deuses dele não valiam nada. Inclusive, vai agora para o capítulo 15, no versículo 11, quando eles estão cantando a respeito disso, ele fala isso, ó Senhor, quem és como tu entre os deuses? Quem és como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos e que operas maravilhas? Que Deus faz isso? De forma nenhuma. Somente há um Deus, eu sou o Senhor. Ele fala para o povo do Egito. E você notou aqui no capítulo 14, no nosso capítulo aqui, que nós estamos notando que ele falou que ele ia ser glorificado através da destruição do exército do Egito? Foi glorificado lá através das pragas, agora ele ia ser glorificado através da morte do exército egípcio. No capítulo 14, ali no versículo 2, depois ele passa para no versículo 4, depois ele passa para o 17, 18, repete a mesma coisa, dá uma olhada lá depois.
Mas ele fala: eu serei glorificado através de Israel. Eu serei glorificado através do povo que Deus reuniu para ele. Ele só vai ser glorificado de verdade quando as pessoas veem em quem nós de verdade acreditamos, gente. Isso vai ser a glória de Deus. Porque imagina só, e se o povo de Israel se recusasse a entrar no Mar Vermelho? Pensa você a cena. De noite, muitos dos filmes que a gente vê por aí fala que mostra que estava de dia, né? Mas não estava de dia não, estava de noite, viu? De noite, aquele ventão passando. Quem é que tem medo de temporal? De repente, uma coluna de água de um lado, uma coluna de água do outro. Você entrava? Tinha que ir? Mas imagina, só imagina. Claro, o povo foi, né? Que eles não tivessem ido, ficassem com medo. Que eles chegassem e falassem: não estou afim não. Esse negócio de atravessar esse mar a seco aí, de repente essa água vai cair em cima da gente, eu não quero não. Você acha que Deus teria sido glorificado? Por que não? Ele abriu o mar. O que as pessoas iriam dizer? Olha só esse Deus aí, ó, bonzão esse Deus, hein? Chegou até a abrir o mar para esses caras. Só que Deus é esse, que nem o próprio povo dele confia no que ele está fazendo? Você acha que Deus ia ser glorificado através disso? Será que Deus é glorificado com a gente quando a gente simplesmente não faz aquilo que ele fala para a gente fazer? Alguém já chegou para você e falou assim: crente dessa forma? Você diz que é crente e age desse jeito? Você diz que é crente e faz isso? Alguém já falou isso para você? Você acha que você está glorificando quem com isso? Deus? Não. Você está afastando as pessoas de Deus. Por isso, Deus é glorificado através da gente, irmãos, quando a gente marcha, quando a gente vai em direção àquilo que Ele quer para a gente. Porque nós, os filhos de Deus, ainda estamos aqui para fazer uma tarefa muito boa para o Senhor. Uma vez eu estava conversando sobre isso com alguém, ele falou assim: não, a gente está aqui na terra para glorificar a Deus. Beleza. Essa é uma resposta comum das pessoas. Mas não é o nosso propósito principal. Deus não nos deixou aqui para glorificá-lo. Deus deixou a gente aqui para uma outra tarefa especial que vai, como consequência, glorificar a Deus. Lembra qual tarefa foi essa? Levar o evangelho para as pessoas. E como Deus vai ser glorificado através disso? Se você olhar em Mateus capítulo 5, versículo 16, fala que quando a nossa luz brilha, fazendo a obra de Deus, os homens olham para isso e glorificam ao Senhor. Se você olhar Atos 11, versículo 18, quando a palavra é pregada, Deus é glorificado. Se você olhar 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, quando a gente faz o que Ele manda, Deus é glorificado em nós. Ele fala: glorificai a Deus através do nosso corpo. E o que Ele faz é que Ele é glorificado quando a gente obedece, quando a gente faz, quando a gente marcha em direção àquilo que Ele quer para a gente. E voltando para a nossa ideia da evangelização, é questão de obediência. É questão de obediência. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Amém mesmo? Tem certeza disso? Se a gente morrer agora, você vai para o céu? Olha o que aconteceu com o São Antônio. Estava bonzinho. Hoje ele está onde? Com o Senhor no céu. Você tem essa mesma certeza? Se você não tem essa certeza... São Antônio foi um irmão da nossa igreja que faleceu sexta? Não, quinta-feira. 80 anos ele tinha. Faleceu dormindo. Coisa boa, né? Se você não tem essa certeza, você tem que vir falar comigo depois, tá? Mas se você tem, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Para quantas pessoas você também já levou o Evangelho de Cristo? Quantas pessoas se converteram com você através da sua pregação, através do seu testemunho?
Você pode contar? Lembrar? Nos dedos? Dá para encher uma mão? Nós estamos obedecendo o Senhor? Deixa eu tentar explicar para você de uma forma diferente. Porque talvez você esteja falando assim, não, mas eu faço muitas coisas para Deus. Eu não evangelizo, eu não tenho esse dom de evangelizar, como se a evangelização fosse um dom. É uma ordem, gente, não é um dom, tá? Tem gente que tem mais facilidade do que outras. Eu gostaria de ter metade da facilidade que Volney, que Júnior tem de evangelizar. Mas eu faço isso, da mesma forma. Mas, imagina, deixa eu explicar para você de uma outra forma. Imagina que eu montasse um lavacar, e contratasse você para ser o meu lavador de carro. Topa, Gustavo? Então, beleza. Então eu contrato você para ser meu lavador de carro. E falo para você, ó, tá aqui todo o equipamento, todas as coisas. Daqui uma semana eu volto para ver o quanto que você fez. Aí dali uma semana eu volto e pergunto para você, e aí, como é que foi? Aí você vira para mim e fala assim, pastor, eu li um monte de livros sobre como lavar carros. Fiz um curso de metodologia de lavação de carro. Já ouviu falar disso? De como se lava o carro daqui para cá, de lá para cá, curso de metodologia. Até compus músicas sobre lavação de carro. Convoquei um monte de gente para cantar junto comigo. Fizemos um coral sobre como lavar carro. Até criei um debate sobre que instrumento a gente deve usar para lavar o carro. Porque tem instrumentos que nós não devemos usar para lavar o carro e outros instrumentos a gente pode lavar o carro. Deu um que falar, mas foi interessante. Foi tenso. Tá, eu estou ouvindo isso de você, aí eu faço aquela pergunta que você sabe que eu vou fazer. Não, beleza. Que joia que você fez tudo isso. Mas, qual é a pergunta que eu vou fazer? Quantos carros você lavou? Ah, pastor, não deu tempo, né? Sabe como é que é? Não deu tempo, estava uma vida corrida da gente, né? Olha que vida corrida nossa. Até chegou um carro aqui uma hora, mas eu estava tão ocupado que eu até fiquei um pouco com vergonha e não lavei, não. Estão entendendo o que eu estou falando? Pegou? Preciso ser mais claro que isso? Quantas desculpas a gente não dá para que a gente não faça aquilo que Deus quer, para que Ele seja glorificado? Gente, se a gente não se mexer, Deus não vai ser glorificado em nós. Se a gente não der o passo de temor a Deus, nós não vamos deixar Deus glorificado nas nossas vidas. E o que coisa mais preciosa é do que a gente levar uma alma para Cristo? O que mais deve glorificar a Deus? Então vamos zerar essa história hoje e vamos começar a levar pessoas ao Senhor. Vamos zerar essa história hoje, vamos começar a glorificar a Deus na nossa vida, pedir para o Senhor colocar a gente no nosso caminho, para que a gente seja luz para essas pessoas e que elas possam ouvir o nosso testemunho. Vamos! Você topa? De verdade? Porque assim nós vamos glorificar a Deus e vamos parar de ficar parado. Topa? Tem mais um negócio legal aqui. Quando a gente se mexe, a gente não tem tempo para medo, a gente não tem tempo para ansiedade. Quantos aqui são ansiosos ou medrosos? Não levanta a mão. Não levanta a mão, não. Ai, eu sou ansioso, pastor. Eu sou ansiosa. Eu vou dizer uma coisa para você. Uma boa notícia que eu vou dar para você agora. Você não é ansioso nem ansiosa. Você está ansioso ou está ansiosa. Sabe a diferença? Porque quando Deus realmente entra na sua vida, você começa a se mexer na direção dele, sabe o que acontece com o medo, com a ansiedade? Vai embora. Olha só o versículo 13. Quando o pessoal começou a reclamar para Moisés,
porque eles estavam ansiosos, porque os egípcios estavam vindo, e eles viam egípcios atrás, o mar na frente, aquele mundaréu de gente ali, sem saber o que fazer, né? Os egípcios não estavam vindo para simplesmente conversar com a gente. Eles estavam vindo ali para matar a gente, para escravizar de novo. Provavelmente iam matar as crianças e os velhos, iam levar só os novos de volta. Sei lá o que eles iam fazer. Eles estavam morrendo de medo. Infundado? Medo infundado? Não, de forma nenhuma. Eles tinham razão para ter medo, e talvez você tenha razões na sua vida para ter medo. De verdade. E medo, em certo sentido, não é uma coisa ruim, porque o medo, ele faz com que a gente fique alerta. O que a gente não pode é sucumbir ao medo. O que a gente não pode é deixar com que o medo, a ansiedade dominem nossas vidas, dominem nossas decisões, dominem nosso humor. Quando o povo estava dessa forma, chegando para Deus e reclamando, por que você trouxe a gente para morrer nesse deserto? Moisés vira para eles no versículo 13 e fala assim: não temais. Êxodo 14, 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Olha o comecinho do versículo de novo, ele fala: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Bom, eu não sei, o mar não tinha sido aberto ainda, né? Eu não sei se Deus já tinha soprado no ouvido de Moisés o que ele ia fazer, ou se Moisés realmente pela fé estava falando: eu não sei o que o senhor vai fazer, mas eu sei que vai. Eu sei que vai. Aí ele vira para o povo e dá 3 coisas que um ansioso não pode ter, porque senão ele deixa de ser ansioso. Ele fala: não tenham medo. O ansioso tem medo? Tem. Ele fala: sosseguem, se acalma, aquietai-vos. Em outra tradução é fica firme, né? Tem a ideia aqui de firmeza, tem a ideia de não ficar vacilando, né? Ficar como barata tonta. E ele fala: prestem atenção no que Deus vai fazer. O ansioso de verdade, é impossível para ele ser assim. Se você é ansioso, você não presta atenção no que Deus está fazendo na sua vida. O ansioso, ele está tão preocupado com as suas próprias coisas que ele não presta atenção no que Deus faz, no que Deus está fazendo. Ele não sossega, ele fica inquieto. Ele morre de medo de tudo que está acontecendo ao seu redor. Note que quando a gente marcha e faz aquilo que Deus quer, a gente perde o medo, perde a ansiedade. Eu lembro de uma cena, não sei se vocês devem ter visto essa cena também. Eu acho que era uma enchente que deu na Baixada Fluminense há uns 2 anos atrás. Era uma cena que a TV estava filmando. Era uma senhora, o rio transbordando assim na casa dela, ela com um cachorrinho no colo, lembra disso, seu Jura? Num telhado, né? Eu estava num telhado assim da casa, num terraço, sei lá o quê, aquela água vindo com tudo. Aí alguém do prédio ao lado joga uma corda para ela, porque a casa dela estava desmoronando. Agora imagina, você está no meio do seu terraço, você está olhando para baixo aquela água, aquele rio passando para cima, para lá, uma cordinha de nada, uma senhora talvez uns 45, 50 anos de idade, cachorrinho no colo, e o cara joga uma corda para ela, você iria? Assim, uns 3 metros de distância assim, para chegar até onde ele estava? Atravessar aquele rio enorme, caudulento para baixo, você iria? Ela foi. Ela foi sem medo. Ela se agarrou naquela corda, perdeu o cachorrinho. Ela não aguentou segurar o cachorrinho com uma mão e o peso dela com a outra, né? Ela teve que soltar o cachorrinho e segurar com as 2 mãos. Mas logo em seguida a casa dela desabou todinha. Se ela não tivesse tido coragem, se ela não tivesse se mexido, o que tinha acontecido com ela? Estava morta.
Irmãos, a gente não pode ter medo. O que aconteceu, talvez, com possíveis pessoas que tenham tido medo do que Deus falou para Moisés, diante das pragas, por exemplo. Se as pessoas tiveram medo de fazer aquilo que Moisés estava falando, ou não ligaram, falaram, não vou ficar aqui na minha conta, morreram. Imagina alguém do povo de Israel olhando aquele mar aberto e falando, eu não, de jeito nenhum eu entro aí, é melhor eu ir voltar para os egípcios, e foi em direção aos egípcios. O que aconteceu com esse cara? Certamente os egípcios só passaram a espada. Numa pessoa assim. Mas se a gente se mexe na direção do que a palavra de Deus ensina, a gente não tem medo. A gente não tem ansiedade. Então a direção de Deus, se mexer na direção de Deus, é um remédio para essas coisas na vida da gente. Faça o que Deus quer e você vai ver quantos não temais a gente passa pela Bíblia. Não tenha medo. Não sou eu quem estou dizendo. Então vai e faz. O próprio apóstolo Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida da gente? E como cuida? E como cuida? Dá uma olhada no versículo 14. Vamos ler todo mundo junto? O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quem é que vai fazer o que precisa ser feito na vida da gente? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que ele está dizendo aqui, gente, se a gente se mexe, Deus age. Deus não vai agir com quem é desobediente parado. Se Deus quer, Ele age. E Ele quer através da gente, da nossa confiança no Senhor. Então, quando a gente se mexe, a gente vê Deus sendo glorificado. Quando a gente se mexe, o medo e a ansiedade perdem sentido. E quando a gente se mexe, a gente percebe melhor os milagres que Deus faz à nossa volta. Aquela noite foi uma noite realmente iluminada, em todos os sentidos. Escuridão para os egípcios, olha lá o versículo 19 e 20, escuridão para os egípcios e luz para os israelitas. Mais um milagre, passaram no mar a seco. Mais um milagre. Deus manda Moisés levantar a mão e o exército dos egípcios desaparece. Foi uma noite de milagres de verdade, se é que a gente pode falar isso, né? E é interessante no versículo 27, dá uma olhada lá no versículo 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e notem essa próxima frase. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Quem? O Senhor que lutava por eles foi quem fez isso. Então, gente, a gente não vai ver milagres acontecendo na vida da gente. A gente não vai ver a intervenção direta de Deus na vida da gente se a gente não se mexer. A gente não vai ver esse poder de Deus atuando em nós através do seu Santo Espírito se a gente ficar parado. Quando a gente se mexe, a gente vê Deus lutando pela gente. Sabe o que é? Aquela coisa de você enxergar pela fé o que está acontecendo. Você perceber que, olha só, isso aqui foi a mão de Deus, olha como Deus me livrou. Olha o livramento que Deus deu nessa situação. Olha a bênção que apareceu dessa outra aqui. Olha as possibilidades que estão abertas, portas se abrindo, portas se fechando. A direção de Deus clara na vida da gente, a gente só consegue ver
quando a gente está se mexendo junto com Deus. Para quantas pessoas Deus não passa de um nome, gente? Para quantas pessoas Deus não passa de uma coisa que contam para a gente? E talvez haja pessoas nessa igreja assim. Pessoas que Deus é tão longe que para orar é como se mandasse uma mensagem de zap, sem saber se ele está ouvindo. Deus é tão longe que as pessoas param de orar, param de ler a Bíblia, param de querer estar junto com os irmãos na igreja, na célula. Deus fica longe. Aí a gente não consegue enxergar Deus mesmo direito. Me ajuda aí. O que seria um verdadeiro milagre acontecendo na sua vida agora? Pensa em alguma coisa. Não precisa falar, só pensa. Olha, se isso acontecesse, realmente seria um milagre. Eu posso contar para vocês alguns, que eu estou olhando para a cara de alguns aqui. Alguns milagres presentes aqui nessa igreja hoje. Né, Jane? Né, querida? Tem alguns milagres assim, bem próximos. Pensa em alguma coisa que você falaria, não, isso aqui só por Deus mesmo, isso aqui só um milagre. Se mexe nessa direção disso acontecer. Começa a acreditar que Deus pode te dar isso. Afinal de contas, se pedirdes em oração, Jesus diz, crendo, recebereis. Pode ser que a gente peça alguma coisa para Deus que Deus não queira dar para a gente. A gente se conforma, não tem problema não, porque a gente sabe que a vontade de Deus é muito melhor para a gente do que a nossa própria vontade. Mas o que Ele ensina a gente a fazer? A pedir. Ele ensina a gente a crer. E, gente, se o que você está crendo realmente, pedindo para Ele em oração, não for a vontade dEle para você, Ele vai te mostrar de uma forma bem clara. E aí você vai conseguir mudar a sua oração pedindo a vontade dEle, pedindo exatamente o que Ele quer para você. Isso vai ser bem claro para você. Viu? Peça com fé. E você realmente vai receber do Senhor. Mas você tem que se mexer. Você tem que fazer, você tem que pedir, você tem que se humilhar, você tem que tirar aquele pecado da sua vida, tem que resolver aquelas coisas que estão pendentes entre você e Deus, para que realmente você possa ver os milagres de Deus na sua vida. Porque você vai estar se mexendo fazendo isso, entendeu? Pegou? Enquanto você está parado, sem fazer nada, não adianta você querer que Deus haja também. E quando um milagre de verdade acontece na sua vida, quem é glorificado? Você? O pastor Paulo? A Igreja Batista Regular? Deus é glorificado. Por quê? Porque nós não estamos trabalhando para a igreja. Nós não estamos trabalhando para o pastor. Nós estamos trabalhando para o reino de Deus. E eu quero conversar com vocês mais a respeito disso mais tarde. Trabalhar para o reino e não para a gente. Qual milagre você precisa hoje? Quer ver esse milagre acontecendo? Então se mexe. Faz o que Deus quer. E você vai ver esse milagre acontecendo. Tá bom, gente, vamos parar por aqui. Mas antes de parado, mais um versículo, Denis, só mais um. O último versículo do capítulo. Versículo 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. Quem viu? Quem viu? O povo de Israel. Lembra? As pragas, o exército, tudo Deus sendo glorificado na frente dos egípcios. Pegou isso? Os egípcios vendo o poder de Deus através do seu povo, o povo de Israel. Agora mudou. Deus está sendo glorificado onde agora? Em Israel, no povo.
na igreja dele, naquele momento. Aí ele fala assim: e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. 4 coisas aqui aconteceram. Primeiro, Israel viu o poder de Deus atuando na sua história. Não era só teoria, não, era prática. Não era só, eu sei que Deus pode. Não. Antes eu só ouvia a respeito do Senhor, agora eu estou sentindo o Senhor na minha pele. Não foi isso que Jó disse, mais ou menos? Parafraseei aqui, né? Antes o Senhor para mim era uma teoria, era uma teologia, era um argumento. Agora é prática. Agora eu sei que o Senhor existe de verdade, porque o Senhor está atuando na minha vida. O povo viu isso. Segunda coisa, temeu ao Senhor. Temer não é só sentir medo, não, tá? Temer é aquele respeito, aquela aproximação. A gente só teme aquilo do que a gente é próximo. Eu já expliquei isso para vocês aqui. A gente só teme de verdade aquele que a gente está perto dele. Israel se aproximou do Senhor. E, terceira coisa, confiou no Senhor. A próxima coisa que Deus disser para que eles fizessem, eles iriam fazer. Pastor, mas eles pisaram na bola no deserto um tempão. Não, pisaram, claro que pisaram. Muitos voltavam atrás, né, nas decisões que tomavam. Mas a gente não precisa fazer isso, ou precisa? Tem mais uma coisa, a quarta coisa. Confiaram em quem mais? Em Moisés, seu servo. Servo de quem? De Deus. Servo de Moisés. Servo do Senhor. Por que Deus mandou registrar isso aqui? Ele podia parar aqui o versículo. O povo temeu o Senhor e confiou no Senhor. Beleza, já a lição estaria bem colocada. Mas, gente, eles confiaram também no líder, também em Moisés. E vocês pensam que aqui na igreja eu estou falando de mim? Sim, eu estou falando de mim. Porque, pelo bem ou pelo mal, quer você gostou ou não gostou, Deus me colocou como líder de vocês nessa igreja. Amém? Gente, isso é uma responsabilidade enorme. Porque a gente não está aqui de brincadeira. Vocês conhecem a minha vida, conhecem a minha esposa, conhecem minhas filhas. Estão todas aqui. A família toda está aqui. Os genros estão todos aqui. Vocês sabem quem o meu sogro, minha sogra está aqui também. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que são pessoas que você conhece de verdade, e muitos de vocês até na intimidade da gente. Que sabe que a gente não está aqui para ganhar dinheiro, que a gente não está aqui de brincadeira. Se Deus me colocou aqui, eu quero pedir uma coisa para você. Ore para que Deus me dê direção. E quando Deus me der direção, como Ele está dando, siga. Confie. Pergunte. Não entendeu determinada coisa? Pergunta. Porque se eu não souber responder bem respondido para você, uma de duas coisas vai acontecer. Ou eu vou procurar a resposta para te dar de uma forma bem clara, ou eu vou virar para você e vou falar: puxa vida, irmão, obrigado porque você me chamou atenção sobre isso e eu não estava prestando atenção. Mas vamos seguir juntos. Eu preciso das suas orações e preciso que vocês confiem em mim e na palavra que Deus colocar no meu coração, como Ele fez agora. É uma questão de confiar. Então faça a sua decisão agora de confiar no Senhor. Faça a sua decisão de confiar naquilo que Deus mostra para você. Talvez Deus já tenha colocado no seu coração, na sua mente, algumas coisas que você precisa se mexer na sua vida. Olha, essa parte aqui está parada. Talvez Ele já até tenha tocado no seu coração sobre alguma coisa. Você está parado, estagnado nessa área aqui da sua vida. Vamos se mexer, irmão, irmã. Se mexe aí. Vamos fazer o quê?
Talvez Ele até já tenha colocado no seu coração o que fazer. Está com dúvida? Vem falar com a gente. Fale com irmãos mais velhos, que vão poder te ajudar. Mas tome passos em direção à vontade de Deus. Não fica parado esperando o que vai acontecer. Porque isso nunca deu certo. Ore e confie em Deus e no seu líder. E Deus realmente vai ajudar a gente a fazer aquilo que é certo. E sabe o que vai acontecer? Eu não sei se Deus vai abrir um mar vermelho diante da gente, né? Mas como diz aquela música, se Ele não abrir o mar, vai me ajudar a andar por sobre as águas. O que Ele quer que aconteça na sua vida, Ele vai fazer acontecer se você realmente confiar e se mexer. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que Ele toque nas nossas vidas através dessa história. Vamos pedir para que Ele possa realmente não só esclarecer as coisas na mente da gente, dar direção, dar discernimento sobre as coisas que a gente precisa se mexer, mas que Ele dê também para a gente disposição para largar o comodismo, para largar a estagnação e tomar passos, levantar e marchar. É isso que Ele quer de nós hoje. Talvez você esteja aqui e fala, pastor, Deus tocou no meu coração. Eu realmente tenho coisas que eu preciso começar a andar, começar a marchar. E eu peço que o Senhor ore por mim agora. Eu quero que Deus me dê disposição, me dê os passos certos, me dê coragem para poder tomar as atitudes que eu tenho que tomar nessa área ou naquela área. Porque eu quero que Deus seja glorificado na minha vida. E eu quero poder pedir milagres para Deus e saber que eu vou ser atendido. Eu quero o Espírito Santo dentro de mim, me aproximando de Deus cada vez mais. Se esse é seu desejo, levanta a sua mão. Eu vou orar por você. Não precisa vir aqui à frente, não. Só levanta a sua mão. Deus tocou no meu coração, pastor. Eu preciso me mexer. Mantenha a sua mão alta. Eu vou orar por você. Mais alguém? Senhor Deus, o Senhor está vendo essas mãos levantadas. E o Senhor conhece cada situação. O Senhor conhece cada detalhe. E cada coisa que esses teus filhos e filhas precisam fazer para poder se mexer, para poder receber do Senhor os milagres na sua vida. Pai, abençoa esse teu filho, essa tua filha, para que possam de verdade receber do Senhor o milagre. Eu peço em nome de Jesus. Amém.